Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é Leitura e Interpretação de Cartas. Muitas das vezes nós utilizamos cartas e mapas e acreditamos que já temos capacidade de extrair todas as informações que ele tem. Porém, muitas das vezes as informações que nós obtemos ou somos capazes de extrair são informações corriqueiras. Entretanto, quando você olha para uma carta, existem diversas informações de cunho técnico e você, como futuro profissional, deve ser capaz de extrair esse tipo de informação a um nível de maior aprofundamento. Esse é um exemplo de uma carta. Essa é uma carta topográfica de Porto Alegre, onde nós temos diversas informações. Se você olhar para ela e analisar de forma detalhada, até que ponto você é capaz de extrair informações dessa carta? Isso nós temos que analisar de forma muito detalhada. Por exemplo, você pode ser que você diga, eu sou capaz de extrair todas as informações. Só que se eu der aqui alguns detalhes, por exemplo, nós sabemos ler os detalhes dessa carta? Aqui eu destaco 2 pontos, por exemplo, dessa carta. Essa figura no canto superior direito e essa figura no canto superior esquerdo, mais ao centro. Aqui, por exemplo, você sabe ler as coordenadas? Nós vimos isso na aula passada. Você sabe o que significa esses códigos, folha SH22YB? Você sabe, por exemplo, analisar isso de forma correta? Também nós vimos na aula passada escala numérica e escala gráfica. Aqui tem informações, por exemplo, com relação a equidistância, projeção, datum. Você sabe interpretar essas informações? Aqui tem informações sobre declinação magnética. Você sabe extrair esse tipo de informação? Então é esse nível de detalhamento que você, como futuro profissional, deverá ser capaz de utilizar de uma carta. Toda observação que nós fazemos, de forma intuitiva, nós tentamos obter informações acerca de padrões. Por exemplo, quando você olha para uma caneta, você diz se essa caneta é azul, preta ou vermelha com base na cor da tampa. Só que se você tirar a tampa e aquela parte do fundo onde tem aquela cor, nós não somos capazes de dizer se essa caneta ela é da cor X ou Y, porque falta padrão. Isso nós fazemos de forma intuitiva. Quando você olha para uma área, por exemplo, você identifica ali, por exemplo, água, árvore, edificações, uma torre. Tudo isso com base em padrões. Os padrões, então, são fundamentais para nós interpretarmos. Aqui temos um exemplo de uma imagem de satélite, onde você olha para esse local e vê água, umas áreas em vermelho, uma área em branco que você deduz que seja praia. Você muito provavelmente não vai ser capaz de interpretar de forma correta essa imagem porque você ainda não possui os conhecimentos necessários para essa interpretação. Por exemplo, o que significa essas áreas em vermelho? Isso você vai aprender lá em sensoriamento remoto. Então, para você ver que a interpretação ela depende não só de olhar, mas também de ter um conhecimento prévio. Aqui nós temos um exemplo de um mapa do Brasil, onde nós já conseguimos bater o olho e identificar os limites estaduais, áreas com rodovias, as áreas do oceano, áreas de países vizinhos, tudo isso porque nós já temos essa informação de padrão no nosso conhecimento. Os mapas, muitas das vezes nós chamamos de mapa, carta ou planta. Nós temos que saber também diferenciar essas entidades. Os mapas eles são representações gráficas, ou seja, são desenhos, são representações do real em um plano bidimensional. Nesse caso, de aspectos que podem ser naturais ou não naturais, ou por exemplo, de edificações e obras de engenharia humana. Existem algumas definições, mas uma definição que eu acho muito interessante é a definição do dicionário cartográfico, onde diz que o mapa é uma representação gráfica, ou seja, você vai representar isso graficamente, em geral de uma superfície plana, e em uma determinada escala. Nós já vimos que toda representação ela deve ter uma escala, já que senão você não vai ter condições de relacionar algo representado com a sua real dimensão na unidade real, no mundo real.
Essas representações elas podem ser de diversas magnitudes. Obviamente, hoje, com o avanço da tecnologia, por exemplo, essa definição do cenário cartográfico é de 1980. Isso significa que muitas das tecnologias que nós temos hoje de representação cartográfica não eram disponíveis nessa época. Por exemplo, hoje nós temos a realidade virtual, a realidade aumentada, onde você tem representações gráficas feitas praticamente de forma tridimensional e virtual. Não estavam contempladas, por exemplo, nessa definição. Então, houve algumas alterações que melhoraram esse procedimento. Esse mapa ele mostra o globo terrestre com os seus continentes e os oceanos. Obviamente, a escala desse mapa é de pouco detalhamento. Você não vai utilizar uma carta, um mapa como esse, para ter informações, por exemplo, do uso do solo em Unai. Isso é um mapa com objetivo de forma global. Nós temos um exemplo de um mapa do Brasil, onde ele mostra algumas características físicas, por exemplo, as altitudes, onde você consegue, a partir desse mapa, ter uma noção de como que varia o relevo em forma nacional. Obviamente, você também não vai utilizar esse mapa de altitude para fazer a delimitação de áreas propícias para plantio de café na região do sul de Minas, porque essa escala ela não é feita ou adequada para esse nível de detalhamento. As cartas, de forma oposta, elas são representações também de aspectos naturais e artificiais, porém destinadas a fins mais práticos. Elas são mais específicas e elas trazem algumas informações mais detalhadas do que em relação aos mapas. Nessas cartas topográficas, nós temos condições de fazer medidas de distâncias, direções, localizações de algum ponto ou de área de interesse, também guardando a devida proporção da escala que ela possui. As representações de cartas elas podem variar em diferentes características. Nós temos escalas de maior detalhamento, por exemplo, uma escala de 1 para 5.000. Você pode ter uma escala também de menor detalhamento, de 1 para 500.000. As cartas topográficas, muitas das vezes, as que nós vamos mostrar como exemplo aqui, elas costumam variar aí de 1 para 50.000 a 1 para 250.000, que são as escalas mais comumente utilizadas nesse nível de detalhamento das cartas topográficas do Brasil. Elas podem ser subdivididas em folhas, de forma sistemática. Isso tem como intenção você fazer uma espécie de sumário, de índice, para que você consiga localizar as cartas de diferentes locais de forma mais fácil. No Brasil é muito comum você ver, tratar uma carta como sendo um sinônimo de mapa. Às vezes a pessoa fala um mapa topográfico, a carta. Então não tem necessidade de você se apegar muito ao termo. O importante é que você saiba que uma carta topográfica ela deverá ter uma informação mais detalhada em relação a uma área específica. Essa é a carta de Unai, a carta topográfica feita pelo IBGE. Ela é muito interessante porque ela já traz algumas informações mais detalhadas de Unai. Essa carta ela vai ser utilizada ao longo da disciplina. Então, sugiro que você agora dê uma pausa no seu vídeo para você baixar essa carta e ir ao longo da aula olhando ela no seu computador. Onde que você acessará essa carta? Acesse o site Geotech UFVJM. Nesse site nós temos as informações da disciplina. Então você acessará disciplinas Topografia. Em Topografia, acessará Biblioteca Digital. Clique em Biblioteca Digital. E aqui nós temos essa parte de carta topográfica. Basta você clicar nesse link de carta de Unai e aqui você faça o download dessa carta. Após fazer o download dessa carta, você vai acompanhar daqui a pouco. As plantas, elas são mais detalhadas ainda, então é uma informação muito específica. Por exemplo, as plantas elas tendem a ter escalas de alto detalhamento, 1 para 10.000 ou maior. Ou seja, a planta geralmente é uma representação que você tem o interesse de ter muito detalhe de uma área específica. Então, por exemplo, cadastro urbano, uso militar, econômico. Então, quando você vai fazer uma obra de engenharia, você vai ter uma planta de um local, porque você quer detalhamento. Aqui nós temos como exemplo essa planta, onde mostra uma área do centro de Belo Horizonte. Essa planta ela foi feita pela Prefeitura de Belo Horizonte em 1942. É muito interessante
que você consegue ter uma informação de muitas décadas atrás. Então, quando você olha para essa planta, você consegue ter informações detalhadas sobre como que era o centro desse local. Quando nós olhamos para uma carta, nós temos interesse, geralmente, de identificar elementos contidos nela. Você não olha para ela e fica como se fossem letras gregas. Não, você vai conseguir olhar para aquela representação e extrair as informações. Elas são geralmente feitas de forma que facilite o reconhecimento do leitor da carta. Por exemplo, quando você olha para esse símbolo, aqui você já identifica que é um hospital. Quando você olha para esse símbolo, você identifica que é aeroporto, corpo d'água ou um lago, curva de nível. Então essas são representações que nós temos a capacidade de olhar facilmente e identificar o seu significado. Como que seriam então as classificações dessas cartas e mapas? Nós podemos classificar de 3 maneiras: geral, temática e especial. Dentro da classificação geral existem as topográficas e as cadastrais. Uma carta topográfica, ela tem como característica essa informação que nós mostramos anteriormente, e do exemplo que você tem aí da carta de Unai. Elas são elaboradas as do Brasil, são elaboradas através de levantamentos aerofotogramétricos, ou seja, ou geodésicos. Você tem lá curvas de nível. Não significa que para essas cartas topográficas você teve na década do momento que foi feita essa atividade, década de 70, 80, a maioria dessas cartas topográficas, que você teve um levantamento feito por equipes de topografia no Brasil inteiro. Não, não foi assim. Foi feito por métodos aerofotogramétricos, que é muito mais fácil e rápido para essa finalidade que tem-se de intenção. Essas cartas, elas representam elementos planialtimétricos, ou seja, você consegue ter informações tanto de sistemas planimétricos, rodovias, ferrovias, áreas, quanto também informações altimétricas através das curvas de nível e seus pontos cotados. Então são informações muito relevantes e muito úteis para os nossos usos diários. Então um exemplo de um trecho dessa carta, onde nós conseguimos visualizar aqui uma rodovia e aqui ao lado uma ferrovia. Aqui nós também conseguimos ver cursos hídricos. Então são informações muito úteis que nós conseguimos utilizar para interpretar uma determinada informação. Uma carta cadastral, ela é feita com maior detalhamento do que a carta topográfica. Então quer dizer que ela vai ter uma precisão geométrica maior. Nesse tipo de elemento cadastral, você tem o interesse de representar, por exemplo, áreas metropolitanas ou então áreas com grande interesse econômico. Por quê? Quando você faz um levantamento cadastral, quer dizer que você vai ter um maior detalhamento da superfície. Isso significa que você vai ter que demandar mais tempo. Se demanda mais tempo, tempo é dinheiro. Então você não vai fazer um levantamento de altíssimo detalhamento de uma área, por exemplo, toda plana que não tem uso nenhum. Uma área de pastagem, por exemplo, que não tem de muitos hectares, que você não tem nenhum interesse grande econômico naquela. Então você vai gastar muito dinheiro para um retorno que não vai ser compatível. Então você vai fazer esse levantamento onde tem área urbana, que você vai poder fazer, por exemplo, uma atualização de IPTU, de impostos, de tributos. Uma área econômica, por exemplo, você tem uma área aqui no quadrilátero ferrífero, região de Ouro Preto, Mariana, que você sabe que tem muito potencial de extração de minerais. Nessa área você vai fazer um levantamento de alto detalhamento, porque o retorno vai ser garantido. Uma área ambiental, que você quer fazer a gestão de uma área que possui diversos tipos de elementos. Então, são condições que nós utilizamos para essas finalidades. Por exemplo, aqui nós temos a Carta Cadastral de Belo Horizonte, e aí, quando você olha para ela, quais são as informações que você consegue extrair nessa carta? Quando você compara essas informações que você acabou de analisar nessa carta, é possível fazer comparações com a atualidade. Essa imagem da direita, ela mostra a mesma região, porém agora uma imagem obtida no Google Earth, onde você tem as alterações ao longo desse período. Por exemplo, aqui nós conseguimos visualizar algumas alterações bem nítidas. Aqui nesse trecho, antes passava aqui um curso hídrico. Agora você consegue visualizar que é apenas o asfalto, ou seja, houve uma pavimentação dessa área. Você consegue visualizar que essa alteração ela foi uma alteração muito nítida.
Alguns locais que antes, em 1942, você não tinha edificações, agora todas elas possuem. Então, as cartas cadastrais, elas têm esse interesse que você consiga avaliar detalhes de alto nível de espacial, o que nós não conseguiríamos fazer numa carta topográfica. Já a carta temática, ela tem interesse de apresentar um tema específico. Então, ela não vai ser de uso geral. Por exemplo, quando você tem uma carta topográfica, ela tem diversos usos potenciais. Mas, por exemplo, se eu tenho uma carta de vegetação, de solo, de geologia, ela é muito específica. Se eu tenho uma carta de geologia, ela não vai ter o mesmo uso que eu teria numa carta topográfica. Ela é específica para quem quer ter informações de geologia. E assim nas demais cartas também. Como exemplo, nós temos aqui essa carta que mostra o zoneamento agroambiental para o setor sucroalcooleiro do estado de São Paulo. Você não vai usar essa carta para um fim, por exemplo, de obter informações altimétricas, porque ela não tem esse viés. Essa carta ela é temática específica para o setor sucroalcooleiro. Aqui eu consigo ter informações, por exemplo, de aptidão agroambiental para a instalação desse tipo de empreendimento, onde eu sei que na região ali da Baixada Santista, na cor vermelha, você tem baixo ou inadequada aptidão, enquanto nas áreas em verde você tem adequada aptidão. Então essa é uma carta específica, uma carta temática. Já a carta especial, ela vai ser, como o próprio nome já diz, de um uso ainda mais específico e técnico. Uma carta especial geralmente não vai ser utilizada por leigos. Ela é uma carta que vai ter um uso extremamente especializado. Não no sentido de especial da pessoa que usa, mas especializado no sentido de nível de aprofundamento técnico. Exemplos de cartas especiais tem as cartas náuticas, de navegação aérea, militar. Quando você vê um avião passando numa rota aérea, toda a parte do céu também, ela tem como se fosse suas rotas pré-definidas. Eu não tenho conhecimento para utilizar essa carta, mas aquela pessoa formada naquela área, ela vai ter. Uma carta náutica também é da mesma maneira. Quando você olha para essa carta, você vê que existem algumas diferenças em relação ao que nós estamos habituados a visualizar. Geralmente, nas cartas convencionais, essas informações aqui, elas ficam no continente. Já nessa carta náutica, as informações, esses numerozinhos, eles estão justamente na água. Isso são informações batimétricas. A informação aqui, ela é o inverso da informação que você tem na curva de nível. Aqui ela te mostra qual que é a profundidade desse corpo d'água, de forma que você consiga fazer uma rota de navegação segura. E essa linha em vermelho aqui mostra justamente a linha de derrota, que é a linha onde a embarcação vai navegar nesse curso hídrico. Aqui ela mostra, por exemplo, uma informação de ângulos, de forma que você consiga traçar as rotas de forma precisa nessa carta. Esse é um exemplo de uma foto onde foi tirada no navio polar brasileiro na Antártica, onde aqui você consegue ver o militar responsável pela parte de traçar a rota de navegação. Ela é feita, mesmo com os diversos avanços tecnológicos, ainda se usa a carta topográfica, a carta de navegação, desculpa, onde você tem aqui as informações de batimetria nessa área em branco e nessa área em azul, que são as áreas de corpo d'água. E aqui você consegue fazer o traçado dessas rotas de forma segura, de forma que a navegação não tenha problemas de encalhar ou de que o seu casco incida em alguma superfície de baixa profundidade. Como que é feita então a leitura de uma carta? Nós temos que saber fazer essa leitura para extrair o máximo possível de informações. É importante destacar primeiro que as cartas elas devem seguir o modelo publicado pela Diretoria de Serviço Geográfico, que é a Diretoria de Serviço do Exército Brasileiro. As nossas cartas, elas são, como elas possuem informações de detalhe sobre o território nacional, elas têm um viés de cunho também de segurança nacional. Existem instituições que elaboram seus próprios produtos cartográficos. Por exemplo, caso você faça uma pesquisa do uso do solo em Unai, você pode elaborar a sua própria carta, mas é importante que você siga as diretrizes para que elas sejam capazes de fazer uma relação entre a informação já feita com a sua informação. Quais são os principais elementos de uma carta que nós temos? São esses aqui.
órgão responsável, título, índice, nomenclatura, legenda, declinação magnética, convergência meridiana, sistema de projeção e a articulação e localização da folha. Obviamente, muitos desses itens aqui pode ser que você não tenha a menor noção de onde que fica. Nós vamos ver agora com muita calma. Então, abra aí no seu computador a carta topográfica de Unai que você fez um download e nessa carta nós vamos identificar os seus elementos. Quando você olha para ela, que tudo isso que eu falei no slide anterior, eles estão disponibilizados nessa carta aí. Quando a gente olha aqui, por exemplo, nós vimos aqui órgão responsável, título, índice de nomenclatura, legenda, a declinação magnética e a convergência meridiana, o sistema de projeção e escala, a articulação e a localização da folha. Só que nós temos que saber também interpretar essas informações. Então vamos passo a passo aqui, vendo o que significa cada um desses elementos. Então, começando pelo órgão responsável. O órgão responsável, ele é o órgão que vai gerir e vai elaborar essa informação. Geralmente nós temos aqui, na primeira linha, o órgão de subordinação, a quem que esse órgão está vinculado. Aqui no caso, está vinculado à Presidência da República, à Secretaria de Planejamento. Na segunda linha, você tem o nome da organização, nesse caso foi o IBGE. E na terceira linha, você tem a região geográfica que foi mapeada e a sua escala numérica. Nesse caso, a carta de Unai tem região sudeste e centro-oeste do Brasil numa escala de 1 para 250 mil. Visualize essas informações na sua carta. O título, que está aqui ao centro, ele traz informações que determinam a característica topográfica ou local de maior relevância nessa área mapeada. Nesse caso, como o município de Unai trouxe maior destaque, se chama Unai, mas pode ser que uma carta ela tenha o nome como título, o nome de um rio ou o nome de uma montanha, e aí vai depender da sua característica e localização. O índice de nomenclatura, que está no canto superior direito, ele traz informações que trazem especificamente como se fosse o sumário dessa carta, onde que ela está posicionada no mundo. Isso significa que com esse código aqui, você é capaz de posicionar essa carta topográfica de Unai no globo terrestre. Isso é muito interessante. Isso é muito legal porque isso faz com que um japonês que olhar para esse código, ele vai ser capaz de saber onde que está localizada essa carta ou essa informação cartográfica. Só que para isso nós temos que entender melhor isso. Então vamos dar uma pausa aqui nessa leitura e vamos ver como que funciona esse índice de nomenclatura. Esse índice ele foi gerado a partir da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Isso visa uma padronização cartográfica. Essa padronização ela ocorre da seguinte maneira. Primeiro você faz uma representação de toda a superfície terrestre utilizando uma projeção cônica, nesse caso aqui de Lambert, em uma escala de 1 para 1 milhão. Então é feita uma representação dessa do hemisfério norte e outra para o hemisfério sul, de forma que você represente toda a superfície do planeta Terra. O território brasileiro ele abrange um conjunto de 46 cartas. Não são 46 representações dessas, são 46 cartas. Vamos ver daqui a pouco o que são essas cartas. Para fazer essa representação, o planeta então ele foi dividido em 60 fusos de amplitude de 6 graus. Nós vimos isso lá na projeção UTM, que é aquela projeção cilíndrica. Os fusos eles foram numerados a partir do fuso 130 graus até 174 graus oeste. E eles são numerados no sentido oeste para leste. Cada fuso, no caso desses 60, nós também temos as zonas. As zonas elas são numeradas a partir da linha do Equador. Então nós temos 21 zonas, cada zona contendo 4 graus de amplitude para norte e igualmente para o sul. Daqui a pouco a gente vai ter uma apresentação mostrando melhor isso, como é que funciona. Então, a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, elas podem ser acessadas então, por um conjunto de caracteres, que são aqueles índices que nós vimos lá no início. A letra N ou S indica se essa folha está localizada no hemisfério norte ou no hemisfério sul do Equador. Então, quando você olha a sua carta, você vai ser capaz de saber se essa carta ou esse índice ele está no hemisfério norte ou hemisfério sul. As letras de A até U, elas indicam a zona que está localizada essa carta.
O número de 1 até 60 indica o número de cada fuso que contém a folha. Então, quando nós olhamos para a nossa carta, nós temos aqui 60 fusos. Então, nós temos aqui o mundo dividido em 60 fusos e as zonas. Então, você tem aqui os fusos variando de 180 graus oeste até 180 graus leste, onde cada linha, cada coluna dessa na vertical é um fuso. E você também tem aqui as zonas variando de 0 graus até 90 graus norte e de 0 graus até 90 graus sul. Aqui está N, mas é um sul aqui, é um S. Onde cada linha dessa, cada linha dessa na horizontal, você vai ter uma zona específica. No caso aqui, zona A sempre na linha do Equador, e elas variam até a letra U, sempre no 90 graus, seja 90 graus norte ou 90 graus sul. Então nós temos aqui o Brasil. Quando você olha aqui para o Brasil, aí você vê as 46 cartas que foi dito no início dessa apresentação que representam o Brasil. Então todas as cartas do Brasil estão representadas nessa figura, onde você tem aqui os fusos, 18 até 25, e aqui as zonas A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. Então o Unaí está localizado aqui, certo? Então em qual fuso e em qual zona que o Unaí está localizado? Dê uma pausa e analise aqui. O Unaí está localizado, quando você olha para o índice, ele mostra aqui, S significa o que mesmo? O hemisfério sul. Aqui é a letra E, que é referente ao fuso que está, a zona que está localizada, aqui no caso, zona E. O 23 se refere ao fuso. Então aqui, fuso 23. Esse veio A, que nós vamos descobrir daqui a pouco o que significam. A legenda, ela tem informações muito importantes também, que são relacionadas a todos os elementos que estão contidos na carta. Se você não colocar uma legenda, você não é capaz de interpretar o que está lá dentro. Você nem deve ser capaz. Por exemplo, quando você olha aqui para um elemento verde inteiro ou pontilhado, você não tem que saber a diferença de um para o outro. Isso é tudo feito quando você olha na sua legenda. Então, quando você olhar para uma carta, viu um elemento dentro dela representado, imediatamente olhe para a carta, para a legenda, para identificar o que isso significa. Elas devem ser organizadas de forma com suas características. Voltando aqui. Olha para a carta de Unaí e dá uma analisada direitinho dentro dela e procure elementos que você não está habituado a ver e olhe também na legenda para identificar o que significa. Por exemplo, aqui você tem aqui elementos de hidrografia, onde que eles estão localizados? Procure os pontos cotados, aqui rodovias e por aí vai. Procure cada um deles para você ter essa informação. A articulação e a localização da folha, ela complementa aquela informação do índice de nomenclatura. Também você vai olhar a sua aí, e ela serve de forma que, por exemplo, você está utilizando uma carta topográfica de Unaí e você vai precisar, aí você está olhando bem aqui nesse cantinho e você quer continuar sabendo aonde que vai essa feição aqui. A sua carta termina aqui. Você vai precisar então da carta vizinha. Você não vai sair procurando aí de forma aleatória. Você vai saber o que? Você vai procurar qual que vai ser essa localização dessa carta vizinha aqui através da articulação da localização da folha. De forma que você vai ser muito mais fácil de achar essa informação. A articulação da folha ela traz informações com relação às vizinhanças. Por exemplo, se você precisar daquela carta à direita de Unaí, você sabe que o índice dela é esse aqui, SE23VB. A sua de Unaí é SE23VA. Caso você precise de uma folha que esteja localizada à esquerda da carta de Unaí, ela vai ser SE22XB. Agora, poxa, como é que funciona isso direitinho? Isso é inventado? Não. Isso tudo tem uma lógica que vocês vão ver agora como que ela é feita. De forma que você, somente a partir desse valor aqui, você vai ser capaz de localizar e obter essa informação com facilidade de qualquer lugar. Vamos dar uma pausa então na leitura da carta e vamos entender como que funciona essa articulação da folha. No caso aqui, utilizando novamente a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. As séries cartográficas elas são sistematizadas em conjunto de mapas. Então, por exemplo, quando você tem lá a série cartográfica, cada uma equivale a uma posição e por isso deve ser padronizado. Você sabe a sequência dela. Essa sistematização é necessária porque senão você não vai conseguir organizar
para um país como o Brasil, que possui inúmeras cartas. E principalmente caso você queira acessar isso de um local, por exemplo, eu quero acessar as cartas de um outro país. Você, através desse índice, também será capaz de obter essa informação com facilidade. O IBGE ele tem a sua série cartográfica de cartas topográficas, onde foi feita da seguinte maneira. Essa série ela é um pouco antiga, pode ser que boa parte de vocês nem tenham nascido ainda, nem tinham nascido nessa época, onde tem 80% do território nacional, ele possui cartas na escala de 1 para 250 mil. As cartas de 1 para 25 mil, que são as de maior detalhamento, elas abrangem poucos locais, Distrito Federal, parte do estado de Goiás e algumas regiões do Nordeste e do Sul. Então nós temos, em tese, o nosso território ele tem pouco detalhamento cartográfico e isso tem pontos negativos que nós vamos poder ver ao longo da nossa disciplina. Algumas séries cartográficas do IBGE têm a série de cartas planimétricas. Essa série de cartas elas possuíam 1 para 250 mil e elas foram feitas através do extinto projeto Radam Brasil. Isso foi feito numa época onde não tinha ainda conhecimento praticamente nenhum das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Então, qual foi a sistematização? Através desse projeto Radam Brasil foi feita uma série de mapeamentos com o intuito de obter maior detalhamento das informações do interior do nosso país. Foi feita então também a série de Carta Internacional do Mundo Milionésimo, isso foi feito num conjunto mundial, onde nessa convenção de 1909 eles propuseram alguns padrões técnicos. Esses padrões foram feitos justamente para que cada país conseguisse fazer esse mapeamento, mas sempre relacionado a esse padrão global. Essas folhas elas iniciam numa escala de 1 para 1 milhão, que se você olhar, elas são equivalentes àquela que nós vimos da projeção de Lambert, lá atrás, alguns slides para trás. Em 1939, o IBGE passou a ser responsável por essa confecção dessa série de Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. No Brasil, ela é composta por um conjunto de 46 cartas, 46 folhas, que englobam todo o nosso território nacional. E a ideia é que a cada 10 anos ela seja editada. Essa é uma das cartas, essa série de Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, ela é uma das séries mais utilizadas e ela tem informações que vocês estão habituados a visualizar. Só que até então nós não tivemos muito detalhamento no que significava esses índices que ela compõe. Por exemplo, essa carta de Unai possui essa informação. Então, essas cartas elas têm essa subdivisão de folhas, onde as folhas elas possuem os seus caracteres. Nós já vimos o que significa a letra N ou S, já vimos o que significa a letra que vai de A até U, e já vimos o que significa o número que vai de 1 até 60. Só que quando você olhou a carta de Unai, ela tinha mais dois caracteres que você não associou o que significava. Então, aqui para nós entendermos, o que é um fuso? O fuso, no caso do Unai, ele está no fuso 23. Isso significa que esse fuso ele parte da linha do Equador, que é aqui, 0 graus, e ele vai até 90 graus sul. Cada paralelo desse aqui, você vai ter um fuso, A, B, C, até chegar na letra V lá. E ele todinho é fuso 23. Essa informação aqui é o meridiano central, que significa que ele equivale a 45 graus oeste. Esse fuso 23, ele tem como limite 42 graus e 48 graus oeste. Esse W aqui significa oeste. Como que você obtém informações do fuso? Você vai calcular o fuso a partir dessa equação aqui. Para você obter o fuso, você vai ter o quê? Qual que é a coordenada de longitude de um ponto específico? Para você ter essa informação, basta você fazer 180 graus mais ou menos o valor da longitude escolhida dividido por 6. O número do fuso ele sempre vai ser um número inteiro. Ele varia de 1 até 60. Você não vai colocar, por exemplo, 23,32. Não, é 23. O valor decimal é ignorado. Se o resultado dessa sua equação for
no caso, se você estiver utilizando uma longitude que seja múltipla de 6, então você vai fazer utilizando essa primeira equação. Se for um valor não múltiplo de 6, você vai somar mais um, de forma que o resultado fique correto. Então, pega a sua carta topográfica de Unai, escolha um local dentro dela e veja qual que é o valor da longitude. E aí você vai ver qual que é o fuso que você vai obter para esse local. Dê uma pausa no seu vídeo e pratique essa atividade. Para você ampliar mais ainda esse seu conhecimento, eu tenho aqui 4 exemplos de longitudes, de coordenadas de longitude. Qual que é o fuso de cada uma delas? Então você vai utilizar essas informações e vai calcular os seus fusos a partir dessas coordenadas. Então, por que quando que eu uso mais ou quando que eu uso menos? O menos está relacionado à informação que já está aqui. Então você já sabe que todos eles vão ser menos. O menos é porque oeste é negativo, leste, sinal positivo. Então faça aí o cálculo de quais são os fusos dessas coordenadas obtidas aqui, que são fornecidas nesse exemplo. Letra A, fuso 22, 24, 20 e 19. Repare que o valor do fuso ele é somente a informação do número inteiro. O valor decimal, eles são ignorados. Como que está, então, esses fusos? Por exemplo, a letra A é uma coordenada de longitude que está em menos 49 graus oeste. Quando você olha aqui em cima, essa é a informação de longitude. Aqui, ó, 30, 36, 42, 48. Então, 49 ele está entre 48 e 54, certo? Então, quer dizer que a coordenada 49 graus oeste, ela está neste quadrante aqui, ó, que é o fuso 22. Quando você olha o resultado, fuso 22. Quando você olha esse daqui, ó, coordenada 60 graus oeste, ele está aqui, ó. Então, o que significa? Fuso 20. Então, é muito nítido que quando você, a partir da coordenada, você consegue calcular a posição desse fuso com facilidade. Já as zonas, para você calcular essas informações, você vai utilizar agora a informação de latitude. Afinal, as zonas variam em termos de latitude, de norte para sul. A zona você vai obter também, o resultado será um número inteiro. Para você obter a informação da zona, você vai colocar a coordenada de latitude, dividir por 4 e somar com 1. Nesse caso aqui, não é preciso você colocar o sinal de positivo ou negativo no valor da latitude, pois nesse caso, todas elas, se você colocar, por exemplo, 20 graus, ela pode ser ou para o hemisfério sul ou para o hemisfério norte. O que vai definir isso vai ser justamente a letra S ou N que você vai adicionar ao seu índice. Então, veja o Unai qual que será a zona que ele está localizado. Dê uma pausa e faça essa atividade. Para você calcular outros exemplos, faça essas 4 letras. Nós temos 4 coordenadas de latitude e eu quero saber quais são as suas respectivas zonas. Coordenada A, letra A, menos 13 graus, menos 18 graus, 37 graus e 60 graus. Todas elas negativas. Isso significa que elas todas estão no hemisfério sul. Por que eu coloquei todas no hemisfério sul? Porque vai ser 99,9% das vezes você vai utilizar coordenadas no hemisfério sul, já que nós estamos no hemisfério sul. Então calcule aí quais são as zonas que estão essas coordenadas. Dê uma pausa e faça essa atividade. Quando você tem o resultado, você vê que na letra A o resultado deu 4, letra B 5, depois 10 e 16. Só que nós já vimos na nossa carta que a zona ela é dada por uma letra. Você não vai colocar lá um número, porque senão você vai induzir o seu leitor a interpretar que essa informação é do fuso. A zona é dada por letras. Agora, por que a zona D ela equivale a esse número 4? Vamos ver aqui a próxima figura que vai ficar mais fácil. Então aqui, ó. Quando você colocou a coordenada menos 13 graus de latitude, você colocou naquela equação, o resultado deu 4. Então aqui, ó, vamos ver. 0 graus, 4 graus, 8 graus, 12 graus, 13 graus, então está localizado nessa
nesse quadrante aqui, ó. Então, 13 graus está entre 12 e 16. Então, basta você colocar no seu caderno aí, ó, já que são múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. E aí, para cada valor entre 0 e 4, letra A, entre 4 e 8, letra B, entre 8 e 12, letra C, entre 12 e 16, letra D. E você vai fazer para todas elas. Por exemplo, menos 18 graus. Menos 18 graus significa que está aqui, ó, entre 16 e 20. Então, é zona E. E assim sucessivamente. Você vai ter condições de obter todas as zonas desses locais. Já para obter o meridiano central, muitas das vezes você vai precisar dessa informação para calcular alguma outra determinada. Então, para você obter o valor do meridiano central, basta você saber o número do fuso. Então, por exemplo, você vai utilizar essa equação, onde o meridiano central ele vai ser 6 vezes o número do fuso, número inteiro, lembre-se sempre, número inteiro, menos 183. Nesse caso, quais são os fusos, quais são os meridianos centrais a partir desses fusos abaixo? Então, calcule com base nessa equação quais são os meridianos centrais da letra A, B, C e D. Dê uma pausa no seu vídeo e retorne posteriormente. A letra A, o meridiano central, o resultado foi menos 33, ou seja, você pode colocar ou menos 33, ou 33W, ou 33O, que significa que é o meridiano central de 33 graus a oeste. Da letra C, 18, a partir do fuso 18, você teve que o meridiano central é 75 oeste, e assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, nós temos esse cálculo, onde você tem aqui, ó, como nós encontramos os meridianos centrais. Letra A, 25, tá aqui, ó. O fuso é esse 25 aqui, ó. Então significa que a coordenada dele de longitude vai de 30 graus oeste a 36 graus oeste. Qual que é então o valor central? Entre 36 e 30, você tem aqui então 33 graus oeste. Você também pode obter esse meridiano central, caso você não tenha um fuso, a partir da coordenada. Então, se eu te der só uma coordenada de longitude, você é capaz de me dizer qual é o meridiano central. Porque a partir da coordenada de um ponto qualquer, você consegue calcular qual que é o seu respectivo fuso, e a partir do fuso você consegue calcular qual que é o meridiano central. Então, todas essas informações são relacionáveis. Então, quando a gente olha aqui para esta carta, nós vimos aqui, ó, o Naí, ela está na folha S de hemisfério sul, E, que é a sua zona, 23, que é o fuso, mas aí faltou ainda a letra V e a letra A. O que elas são? Elas são provenientes da articulação desse índice. Afinal, quanto maior o detalhamento, maior vai sendo o nível de ampliação desse índice. Por exemplo, então, esses índices eles são aplicados a todas as folhas de cartas que compõem esse mapeamento sistemático. Esse mapeamento ele pode ser feito através de desdobramentos. Então ele começa com uma escala de 1 para 1 milhão. Quando você tem um desdobramento para 1 para 500 mil, você gera um novo valor para esse índice e pode chegar até 1 para 25 mil. Isso não significa que você não possa ter detalhamentos maiores do que 1 para 25 mil. Você pode ter, só que esse índice ele não contempla detalhes de escalas com maior detalhamento de 1 para 25 mil. Aí nesse caso, as entidades que fazem essa carta que vão elaborar o seu respectivo código. Mas é interessante que elas sejam sempre compatíveis com essas informações do mapa índice. Então, já vimos ali quais são os significados desses 3 primeiros valores e as folhas se desdobram da seguinte forma. Aqui nós temos um exemplo de desdobramento desde 1 para 1 milhão até 1 para 25 mil. Repare que 1 para 1 milhão você vai ter somente a informação do hemisfério, zona e fuso. Então, o Brasil possui 46 cartas nesse índice. Então, tem 46 cartas compondo essa informação. Quando você desdobra para 1 para 500 mil, se você pegou essa carta aqui de 1 para 1 milhão e dividiu em 2, você adiciona aqui uma letrinha no final. No caso aqui foi uma letra Z. Quando você divide essa carta de 1 para 500 mil em 2, você adiciona uma outra letrinha, que no caso foi a letra A.
Quando você vai dividindo mais, você vai adicionando outros caracteres. Então, quanto mais caracteres tiver nessa nomenclatura, maior vai ser o detalhamento dessa escala. Quanto menos caracteres tiver, menor vai ser o detalhamento dessa escala. Então, por exemplo, Minas Gerais está aqui vista nesse seu limite. O estado inteiro pode ser dividido em limites municipais. Só que nesse caso, os limites municipais, nós não temos condições aqui de dizer qual que é o seu índice. Para isso, nós temos aqui o NAI. Para fazer o índice, nós utilizamos o índice do IBGE. Então, cada quadrantezinho desse aqui, ele tem a informação de um índice específico. Então, nós já conseguimos ver aqui, por exemplo, que o NAI ele compõe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrantes desse índice. Então, por exemplo, o NAI, você tem aqui ó, SD23YC6, SE23VA6. Então, são informações que a partir desse código, desse índice, você consegue saber exatamente em qual posição que essa informação está localizada. Quando nós olhamos então o mapa índice, vamos voltar aqui como é que ele funciona no seu desdobramento desde a sua raiz. Essa é uma folha com escala de 1 para 1 milhão. Então tá aqui, ó, 1 para 1 milhão. Quando você tem essa folha na escala de 1 para 1 milhão, significa que ela só tem a informação aqui ó, do hemisfério, da zona e do fuso. Ela tem pouco detalhamento. Quando você desdobra ela, você passa a ter aqui ó, a escala de 1 para 500 mil. E adiciona aqui uma letra que pode ser V, X, Y, Z. Isso vai depender de em qual posição dentro desse quadrante que a sua coordenada está. Nesse exemplo aqui, a coordenada ela está hipoteticamente localizada entre 51 graus e 48 graus de longitude e entre 32 graus e 30 graus de latitude. Todas as informações estão no hemisfério sul e no oeste, tudo bem? Só para facilitar para você, então. Como ela está localizado em um local dentro desse quadrante, a letra que vai corresponder a ela vai ser a letra Z. Então foi adicionado aqui a letra Z. Se ela tivesse localizada aqui nesse quadrante, seria no lugar de Z, seria localizada aqui a informação V. Mas aqui ela está nesse ponto. Só que essa carta aqui, esse índice, ele pode ser desdobrado ainda mais. Nesse caso, ele passa de 1 para 500 mil para 1 para 250 mil. Quando ela é desdobrada aqui, ela passa a ter uma outra letra, que pode ser A, B, C ou D. Da mesma forma, vai depender de qual local ela está posicionada. Como ela está hipoteticamente localizado entre 51 graus, 59 graus, 30 minutos e 31 graus, 30 graus de latitude, ela vai estar aqui nesse quadrante A. Então, adicionou-se aqui uma letra A nela. Ela também pode ser desdobrada ainda mais. Por exemplo, de 1 para 250 mil para 1 para 100 mil. Repare que aqui nesse caso, só para ficar mais claro, esse limite aqui, ó, 30 graus, 31 graus, se você voltar na anterior, você vai ver que está aqui, ó, 30 graus, 31 graus. Então quer dizer que eu estou pegando somente esse quadrante aqui, e quando eu passo para o próximo slide, isso tudo aqui, ó, desse quadrante todo, ele se corresponde a essa informação desse quadrante aqui. Ó. Então, por exemplo, 30, 31, 49, 30 e 51, quando você olha aqui, está aqui, ó, 49, 30, 51, 30 e 31. Então, esse quadrante todo aqui relaciona-se à escala anterior. Aqui nesse desdobramento, ela, dependendo também de onde ela vai estar, ela pode ter o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 no alfabeto romano. Nesse caso aqui, hipoteticamente, esse ponto está localizado nesse quadrante aqui. Ó. Então, vai ser número 1. Então eu adiciono aqui o número 1 nele aqui. Ele pode desdobrar ainda mais, por exemplo, 1 para 50 mil. Aqui vai receber o número 1, 2, 3 ou 4. E aqui nesse caso, o exemplo está localizado nesse quadrante, então vai receber o número 3. Repare que olha a quantidade de caracteres que foi sendo adicionados. Só que nós vimos lá no início que esse índice ele pode ir até 1 para 25 mil. Então ele pode ter seu último desdobramento, onde vai receber aqui a informação NO, NE, SO ou SE. Como ele está localizado nesse quadrante, ele recebe então a informação SE. E aqui eu tenho então a informação de desdobramento desde 1 para 25 mil até para 1 para 1 milhão. Repare que quanto mais nós fomos desdobrando, menor foi ficando
o maior vai ficando o detalhamento dessa sua escala, até 1 para 25 mil. Quando você olha esses exemplos, você pode voltar aqui, ó, e visualizar e relacionar aquelas informações com o nível de desdobramento. Então, por exemplo, se eu te perguntar em qual escala que está esse levantamento aqui, ó, você vai ver SE 23 5 a VA3. Então, quando eu volto aqui, ó, ele tem um SE, ele tem aqui o número 3 e tem o número 1, que é a mesma coisa que está aqui, ó, ele termina aqui, ó. Então, quando eu volto aqui, ó, até chegar nessa informação aqui, eu sei que essa informação, então, ela tem um detalhamento numa escala de 1 para 100 mil. Por quê? É o nível de detalhamento que ela possui. Se ela tivesse um outro caractere aqui, eu saberia que houve um outro desdobramento, então ela teria uma escala de 1 para 50 mil. Então, voltando para a sua carta, antes de voltar para a carta, sugiro que você faça o seguinte: olha o seu índice da carta de Unai e veja até onde que ela for o desdobramento da carta de Unai e relacione com essa carta, com esse nível aqui do mapa índice. Voltando aqui então para a nossa carta, nós também temos informações, por exemplo, do sistema de projeção e suas escalas. Olhe aí a carta de Unai, essas informações. Quando você olha para essas informações, geralmente a gente se atém apenas na escala gráfica e na escala numérica um pouco. Só que tem muitas informações aqui além. Por exemplo, escala de declividade. Você tem aqui distância da curva de nível. Nós vamos aprender isso aqui um pouco mais para frente. O que significa isso? 100 metros de equidistância. Um pouco mais para frente nós vamos aprender isso. Nós temos aqui informações de curvas mestras. Poxa, o que são curvas mestras? Projeção universal transversa de Mercator, que nós já vimos na aula da semana passada. Projeção universal transversa de Mercator significa que é a projeção que foi utilizada para fazer essa carta. Nós também temos aqui o datum vertical, Imbituba, Santa Catarina. Vocês vão aprender o que é datum vertical na aula de altimetria. Datum horizontal, ele diz aqui, ó, Córrego Alegre, isso aqui nós vimos na aula passada também. O datum horizontal é a mesma coisa que o elipsóide de referência. Qual foi o elipsóide utilizado para fazer as mensurações desse local? Nesse caso aqui, ainda era Córrego Alegre. Hoje, as cartas do Brasil elas são feitas utilizando o datum de Sirgas 2000. Aqui tem a origem da quilometragem, direitos de produção, diz aqui quem foi que elaborou esse material, e aqui diz a data da primeira impressão. Então essa carta de Unai ela é de 1980, que é a data da impressão dela. Então passou muito tempo aí desde então. Nós também temos a informação da declinação magnética e da convergência meridiana, que está logo ao lado aí da informação da projeção. Geralmente essa informação ela passa bem batida, ninguém geralmente se atém muito a ela, porque muitas vezes não tem condições de interpretar corretamente. Mas essa informação ela é fundamental, principalmente caso você queira extrair informações de ângulos, distâncias e direcionamentos a partir dessa carta. A declinação magnética ela é essa informação que está grifada em vermelho. Então ela está aqui, ó. A declinação magnética da carta de Unai ela é de 17 graus, 33 minutos. Esse valor ele é dado aqui, ó, no ângulo entre o norte geográfico e o norte magnético. Essa informação ela é importante porque caso você queira obter um ângulo, por exemplo, de um ponto A até um ponto B na sua carta topográfica, e você queira fazer qual que é o azimuth desse... O azimuth você não aprendeu o que é esse azimuth ainda. Qual que é, por exemplo, a direção? Aí você obteve lá 27 graus. Só que esse 27 graus ele foi calculado na década de 80. E nós sabemos, a partir dessa carta, que essa declinação magnética no local, ela aumenta, ela cresce 9 minutos por ano. Isso quer dizer que o valor mudou ao longo do tempo. Então, para você ter o direcionamento correto, você vai precisar fazer esse reajuste para que esteja corretamente. Já a convergência meridiana é essa informação aqui, ó, no caso aqui 0 graus, 38 minutos e 20 segundos, que é o ângulo dado entre o norte de quadrícula e o norte geográfico. Então são informações que nós vamos ter para saber quais são as informações. Você vai utilizar mais a declinação magnética, ela vai ser mais usual para os fins que nós temos. A carta topográfica de Unai, ela está disponível no site do Geotech, então faça o download lá e veja essas informações. Veja todos os passos, volte à aula passo a passo, vai olhando um por um, para você ter a informação de como que cada informação é visualizada na sua carta. Só assim você vai compreender corretamente. Então,
Viu lá, qual é a declinação magnética? Vai na carta, olha com calma como que ela está. Viu lá o que são as legendas? Olha na carta direitinho, procure elementos, interprete. Se você fizer essa atividade, você vai estar praticando e vai compreender melhor o que cada informação é. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha conseguido compreender essas informações. Até!